Mas uma coisa importante, gente, é que a semente de Deus, que é a verdade, ficando no coração, ela frutifica. E você vai sendo estabelecido no poder vivo da palavra, a tua vida vai crescendo, você vai descobrindo que você tem um propósito sobre a face da terra, tem falado demais sobre isso. Ano passado eu não pude vir muito aqui, eu acho que não vim nenhuma vez, né? Porque eu estava viajando, eu fui para outras igrejas aí, conhecendo um pouquinho, andando aí pelo Brasil. A gente vai vendo essa obra que Jesus vai fazendo, gente. Ela é maravilhosa, né? Então, valorize aquilo que você tem recebido aqui nesse lugar. Valorize essa verdade que tem construído você e a mim, né? Para nós ficarmos de pé no dia mau, como diz a palavra, e nós continuarmos avançando, você tem que valorizar. Você tem que fazer um investimento, né, na sua vida, nessa jornada do seu homem interior, de fortalecimento, de verdades espirituais, que faz essa plataforma de você ficar de pé, para você fazer aquilo que a própria palavra fala, né? O bom combate da fé, gente. E essa é a minha missão de vir aqui falar sobre a Experimente Atos, né? É a nossa escola, que nós já temos há 26 anos, e tem ajudado, fortalecido, formado, edificado todos aqueles que têm fome de Deus. Se você busca Deus, você vai encontrar. E você vai ver no seu espírito a necessidade de você o conhecer, de você abrir o teu espaço do teu coração para que a verdade vá te construindo. E é dessa maneira, a gente vai crescendo nele. Ele vai fazendo parte de quem nós somos. Talvez seja uma linguagem difícil até de entender assim na mente, mas é isso mesmo. Ele é uma pessoa, ele é a verdade. Então, a verdade ela vai construindo você de dentro para fora. Então, faz esse investimento, né, no seu homem interior. Estava contando para os pastores ali que eu estava tomando um café ontem com um rapaz que é novo na fé, mas o Espírito Santo mexeu no meu coração para que eu tivesse um encontro com ele. Fui com outro pastor e ele dando uma declaração muito legal, que eu amei, porque ele estava falando assim: pastor, eu tenho a oportunidade de negócio, de fazer isso, aquilo, outro, é muito boa para mim, mas esse ano eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer porque eu vou fazer Escola Atos. Falei, meu Deus, que bacana, né? Então, ele não pensou no lucro que ele teria ou na continuidade da jornada dele de ampliar os seus negócios, mas ele quer gastar tempo no investimento, no crescimento do homem interior. Então, que você faça o mesmo, né? Todo ano, eu sei que a maior parte daqueles que são da Academia da Fé já fizeram a Escola Atos, voltam a fazer novamente. Eu já estou fazendo ela há 26 anos e eu vou continuar crescendo nessas verdades. Eu sempre olho aqui os meus apontamentos, eu dou uma lida, e o Espírito Santo vai falando, a gente acrescenta, muda um slide, a deles também é assim. E isso faz parte do crescimento, você vai entendendo a verdade, ela vai crescendo, né? Deus Ele é a verdade que nós vamos estar eternamente o conhecendo. Você crê nisso? Então, vamos embora. Hoje eu quero falar sobre isso. O pastor aqui, o Edmundo, já mandou ver na importância de nós fortalecermos a fé, fortalecermos a nossa crença. Quando a gente fala sobre crença, gente, eu estou falando de um conteúdo sobre aquilo que você tem já estabelecido como crença. Olha só, todo ser humano, ele vive pela crença que ele tem. Existe essa crença. Eu não acredito em Deus, é uma crença. Todo mundo não tem como. Você vive, eu também, todo ser humano tem lá, estabelecido dentro dele as regras, as suas crenças pelas quais ele vai viver. Mas nós somos de Deus, nós cremos nele. Ele é a verdade, ele é a palavra, ele é tudo. Então é muito importante nós nos estabelecermos, né, nessa verdade, nos fortalecer na nossa crença nele, que é a palavra. Certo? Então, o que ele fez na cruz do Calvário, a minha relação com ele, a obra que ele fez de transformação da nossa vida, no nosso interior, eu quero te dizer que nós temos que fortalecer tudo isso. E isso também vai crescendo ao longo do tempo. A escola tem um nome que a gente colocou embaixo assim, ela é Escola Atos, mas embaixo é Escola Cristã de Maturidade. Maturidade é um crescimento na verdade. Você vai se tornando uma pessoa completamente diferente de quando você começou. Você já não é mais a mesma pessoa de um ano atrás. Se você vai se envolvendo com a verdade e você vai respondendo a ele, eu te garanto que você está crescendo. Tem que ter paciência de fazer esse investimento, tá bom? Seja paciente, que Deus está construindo algo em você.
E os que são pacientes e abrem o coração e se aproximam, eles veem o resultado, gente. Nos dias que nós estamos vivendo, você tem que investir nisso, eu também. Eu falo você, mas eu também estou nessa. De manter um crescimento do entendimento de verdades, fortalecendo tudo isso que a gente está recebendo. E a Escola Atos, ela tem essa missão, vamos dizer assim, porque ela não é uma missão de intelectualizar você na Bíblia. Não é simplesmente assim, eu estou lendo isso, mas sabe, é isso, aquilo, outro. Não. Esse livro é a palavra viva. E a ação do Espírito Santo sobre esse livro começa a te revelar as verdades da qual nós estamos aqui hoje em pé e reunidos nessa noite. Por que nós estamos reunidos aqui? Por causa da obra da cruz do Calvário. Então, isso vai crescer, isso vai ser descortinado. Você começa a ter entendimento sobre isso. E essa é a base para que a gente possa fazer o bom combate da fé e nós vencermos, que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, por mais que a gente esteja todo domingo na igreja, por mais que essa seja a nossa jornada de vida há anos, desde que eu me entreguei a Jesus, a minha jornada é viver na igreja, é servir a Deus. A gente vai crescendo, tá certo? Então, não abra mão disso, ponha o teu foco nisso, porque é isso que vai te sustentar há alguns anos a mais à frente. Ok? Nós estamos vivendo dias muito ruins, porque é bíblico, né? Jesus está para voltar, as situações do fim dos tempos são mais dramáticas mesmo, porque é um final de tudo que vai acontecer, né? Então, que você não fique acovardado aí com situações, nem o inferno te aterrorizando. Mas se você é sustentado pela verdade e você se fortalece na verdade, você é mais do que vencedor, vai ficar de pé. Então, a nossa crença, gente, é a certeza. Quando a gente fala de fé, é certeza. A certeza é a respeito dele. Eu vou permanecendo nele, isso vai crescendo, isso aí te dá combustível, te dá força para você resistir. Diga aleluia. Legal? Então, vamos lá. Eu queria compartilhar isso com você. Eu não sei se você gosta de anotar frases. Seria um hábito legal, eu pelo menos tenho falado com a galera. Gente, traz a Bíblia de papel para a igreja. E aí você risca para você ler. Isso aqui, tá, o pastor falou, eu vou dar uma lidinha novamente e tal. São hábitos maravilhosos, tá bom? Então, veja, dentro desse assunto, eu queria te falar, a responsabilidade é nossa, tá? De eu e você alimentarmos a nossa fé, para que ela seja sustentada até o final. Eu entreguei minha vida para Jesus, ele em 1900, deixa para lá. Mas não cheguei ainda, você já chegou? Não. O que depende para eu chegar, depende do quanto eu estou me alimentando da verdade para sustentar minha certeza a respeito dele até o final, até a última hora. Essa semana que passou, eu fiquei meditando, e meditar em Deus e na palavra, você está, muitas vezes, lembrando do verso, ou está recitando para você mesmo aquilo que mexe contigo. Eu fui dar uma lida, e eu quero ler com você, iniciando esse nosso conteúdo aqui. Você pode ir comigo a 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Aleluia! Uma coisa importante para eu te dizer, e eu sempre digo isso, Deus trabalha com aquilo que você põe para dentro. Não é a força do teu organismo físico, é porque você tem se alimentado. Então, é muito importante lermos a Bíblia, que é a base do conhecimento para que o Espírito Santo te fale a respeito daquilo que você está conhecendo. Infelizmente, a menor parte do povo de Deus lê a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, gente. A Bíblia é Deus falando conosco. Então, isso aí tem que gerar, peça ao Espírito Santo fome, sede, para que você leia, para que você conheça o que está estabelecido. Muitas situações acontecem no povo de Deus, de deixá-los enfraquecidos, porque eles desconhecem até a leitura bíblica daquilo que está escrito, a teu respeito, a meu, o que Deus tem para falar para mim, para você, está tudo aqui revelado. E eu fiquei pensando um pouquinho nessa jornada aqui, conhecendo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, você já chegou lá? Eu estou indo, aguenta aí. Então, Paulo, ele dá uma declaração, escrevendo a sua última carta para o seu discípulo amado, dizendo exatamente isso aí, ó.
Está escrito no verso 7. Olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Meu irmão, tem um combate para nós fazermos. Você não tenha dúvida. Ele mesmo disse para Timóteo, na primeira carta, lá no capítulo 6, dizendo assim, combate o bom. Combate de quê? Tá, eu vou juntar com uma outra passagem. Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é a certeza. A certeza é Ele. A verdade é Deus. Então faça o bom combate da certeza. Mas certeza não é algo que eu ouvi em 1920 e fica dentro de mim. Porque é um ser vivo. Um ser vivo precisa se alimentar e se sustentar de maneira contínua. Eu contei de manhã hoje na igreja que a minha avó, eu era garoto e vivi um tempo na casa da minha avó. E a minha avó, naquela época, ela tinha uma varanda muito bacana e ela botava lá para fora as samambaias dela. Meu Deus do céu. E muitas vezes a gente, quando garoto, queria pegar assim o negócio, já vinha ela dizendo, tira a mão, menino, larga isso aí. E as samambaias da minha avó, meu irmão, ela cultivava aquilo ali e tal, e botava os produtos, e borrifava, e tomava um pouquinho de sol, e botava. Estavam sempre lindas. Então, elas estavam assim, lindas do nada? Não. É porque elas estavam sendo cuidadas de maneira contínua. Você tem que entender, Deus é um ser vivo, a palavra é um ser vivo, não é um ser estático. Mas, pastor Hélio, eu já li essa passagem. É mesmo. Então, daqui a pouco, quando a gente lê a Bíblia inteira, a gente para de ler. Não funciona dessa maneira, porque Deus não é um artigo para o intelecto. Ele não é uma faculdade ou alguma coisa que eu aprenda e ponha na minha cabeça. Ele é um ser vivo, que está misturado comigo, ele é a vida. E se tem vida e ele é vida, tem que cuidar. Eu tenho que cultivar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, você vai ler uma passagem hoje que Deus te fala, daqui a 10 anos Ele vai te falar na mesma passagem uma outra coisa. Isso é a prova de que eu preciso ter contato de maneira contínua com a verdade. Sempre, então, por exemplo, eu já conheci esse verso. Então, está falando lá sobre eu combati o combate, ele falou lá, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E eu estava pensando sobre isso me abençoou muito, porque eu comecei a enxergar um homem que tinha entregado a vida dele, pelo menos Jesus aparece para ele, segundo os historiadores, aí na faixa de 30 a 33 anos. E Paulo, ele vai e fica aí ao longo de quase 30 anos pregando o Evangelho, e ele chegou um momento que ele está contando aqui, ó, eu já percebi que a minha vida chegou ao final. Ele já sabia que o tempo dele sobre a face da terra já tinha acabado, ele tinha completado a carreira. Então, vamos embora ler. Ele diz aí, ó, no verso 7, combati o bom combate, diga bom. Porque ele é vencedor. Vou repetir, ele é bom porque ele é vencedor. Vencedor para quem? Para nós, é claro. Eu completei a carreira. O que ele fez agora? Ele guardou, né? Ele sustentou a sua fé. Ele alimentou a sua fé. Ele cuidou da sua fé, da sua jornada. Ele cuidou da sua certeza. Ele sustentou a sua certeza até o final. Isso não é do nada. Eu quero te falar com a maior paixão que eu tenho pela igreja do Senhor. Você não sustentará a sua fé aparecendo só domingo na igreja. Se eu não tomar cuidado, eu acabo virando uma pessoa religiosa. Domingo eu venho, aí domingo que eu estou passando mal, porque eu comi uma feijoada, eu não venho. Aí a maior parte dos cristãos vivem assim. E eu te garanto, não tem certeza suficiente para ficar de pé no dia mal. No dia que o inferno vem com força, não fica. E o que está acontecendo nos dias de hoje, como sinal que antecede a vinda de Jesus, é o abandono da fé. Você não faz ideia do número de pessoas que já estão abandonando a fé. Já chegaram à conclusão de cabeça que esse negócio de igreja, não, eu estou cansado e tal. Pastor Hélio, eu estou agora nessa comunidade. O meu pastor é qualquer um na internet e a minha igreja é o quarto lá de casa. O seu pastor é qualquer um da internet? Porque tem vários. Tem profeta, tem pastor, tem lobo, tem enganador, qualquer um serve.
e eu vou assistindo um aqui, vou assistindo, vai dar diarreia espiritual mesmo, porque vai ouvindo uma opção de besteira, engano para dentro. Agora, palavra sendo sustentada, não está acontecendo isso. O que é isso? Deus te ama, mas Ele não vai mandar um anjo para te agarrar, não. Eu tenho que ter uma consciência de cuidar, como assim o apóstolo Paulo cuidou. Eu guardei a fé. E ele foi provado. Assim como também nós somos provados. Quem está entendendo essa mensagem? Eu estou despertando em vocês, gente, a responsabilidade e a consciência de que nós precisamos cuidar da nossa certeza a respeito de Deus. Nos momentos tranquilos, nos momentos difíceis, porque se eu estiver fazendo isso, quando vier o dia mau, está lá, Efésios 6:13. Você está revestido da armadura, então, Elim, beleza, então o dia mau aparece, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Uau! Privilégio só de poucos? Não, é para todos. Mas poucos acabam tendo a consciência a respeito disso. Então ele disse isso claramente, gente. Veja que coisa linda. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Isso não é obra isolada de Deus. Ah, pastor, eu vou ficar com esse verso. Os seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu durmo à vontade e Deus vai acrescentando enquanto eu durmo. Não funciona, não é bem por aí. Pastor, mas tem um trabalho, esse negócio dá trabalho. Claro que dá trabalho ir para a igreja, servir a Deus de coração, estar sempre de coração aberto, buscar para entender mais. Eu vou fazer o alfa, eu vou fazer a escola, eu preciso de mais. Pastor, eu tenho fome, eu tenho sede. Manter isso é responsabilidade nossa. Mas daqui a 10 anos, eu vou te falar, você fica de pé. Muitos cairão. Muitos abandonarão a fé. Saibam disso. Essa palavra não é minha, não é profecia, mas é o que está escrito aqui. Você está entendendo? Beleza? Então é importante, gente, a nossa fé precisa ser alimentada de maneira contínua, para que ela sustente a nossa jornada até o final. Eu não cheguei ainda. E outra coisa que é super importante, você não pode se valer de estar numa boa igreja, você está. Mas boas igrejas tem muitas por aí, amém, sobre tudo isso. Mas não posso me valer no meu pastor. Não posso me valer porque eu sou pastor, eu sou diácono. Não tem nada a ver. É um trabalho pessoal da sua relação com Deus, para que você se mantenha fortalecido. Não? Bom, se eu não for para a academia, meus músculos não vão crescer, ou pelo menos não vão ser sustentados adequadamente. Mas é uma rotina. É algo que eu tenho que fazer de maneira disciplinar. Vamos colocar dessa forma, que fica mais fácil, mais light. É continuidade. Não é? Vamos dar continuidade à nossa jornada. Vamos dar continuidade. Então, a gente tem que pagar um preço e fazer uma escolha certa. Esse menino, que eu fui tomar café com ele me fez essa declaração na maior simplicidade, sendo novo na fé. Eu amei, fiquei quieto. Falei, opa, está no caminho certo. Porque ele não está escolhendo dinheiro, ele está escolhendo colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí Jesus falou, todas essas coisas serão acrescentadas. Se você quer ficar de pé daqui a 5, 10 anos, olha que as situações estão ficando cada vez piores. Se eu não me alimentar para que a minha certeza seja sustentada, não vai ficar. E eu posso ser, vou colocar a minha pessoa, tá? Eu posso ser um sério candidato a abandonar a fé e me apostatar da verdade. E não pense que isso aí está light, não, hein? A porta traseira está muito, mas muito maior do que a porta de entrada. Incrível. Você não faz ideia do número de pessoas que já abandonaram a fé. Com várias justificativas, que é assim que o inferno faz. Ninguém abandona a fé assim do nada. Ele começa a trocar a sua maneira de pensar para uma justificativa tipo assim, não, mas eu me decepcionei na igreja. Me decepcionei com o pastor, né? Me decepcionei com fulano de tal e tal. Tudo igual, tudo a mesma coisa. Aí começa a trocar esse tipo de pensamento e monta uma plataforma de justificativas, porque agora está abandonando a fé, ou está saindo de viver como deve andar.
ainda alimenta um orgulho que ela não sabe que está sendo alimentado. E está sendo usado pelas trevas e o inferno está empurrando para fora. Cadê a lucidez espiritual? Cadê a luz? Eu venho falando sobre essa questão do lugar secreto, porque o Espírito Santo falou comigo, porque é um lugar de uma comunhão que você tem com Ele, onde a luz chega, você enxerga tudo. Se você enxerga, e eu também enxergo as minhas limitações, as impurezas, os posicionamentos que Deus quer que eu tenha, eu começo a enxergar. Mas se não tiver esse hábito, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, e faz isso que eu estou dizendo para você, está ali debaixo da luz e busca de maneira contínua, a palavra é essa, você está lascado. Porque não vai dar para sustentar. Não dá mesmo. Então, quando a pessoa ela deixa de se alimentar, e é uma responsabilidade pessoal nossa, gente. Ela deixa de alimentar a sua certeza, ela entra nesse processo aí, ela vai perdendo a certeza dela, a dúvida vai ganhando mais espaço, a insegurança vai chegando ao coração, ela vai vivendo mais debaixo do medo que paralisa ela, e ela começa a viver todo dia assim, como é que vai ser amanhã? E na outra semana, e se isso não acontecer? E se eu perder o emprego? E se a minha família e tal? Está totalmente dominada por uma maneira de pensar afastada da verdade. É muito legal, porque Deus mostra na sua palavra que Ele disse, eu te sustento, eu te ajudo. Mas você vai ver isso no dia que você precisar. Antes não vai mesmo. Então, legal, olha aí, ó, vou te dar alimento todo dia. O maná caía todo dia. Aí colhia o maná do dia. E todo mundo ficava assim, será que amanhã vai ter? E durante 40 dias nunca faltou. E só colhia, 40 anos, perdão, 40 dias. 40 anos. E só colhia a necessidade do dia. Não, pastor, mas eu tenho que ter uma segurança. Meu Deus, que segurança eu tenho. Eu e você não temos nenhuma. Nenhuma. Qual é a segurança que você tem naturalmente? Que você possa dizer para mim e eu também posso dizer para você, não, estou tranquilo, posso viver 10, 15 anos até Jesus voltar, que eu estou numa boa, eu tenho segurança. Que tipo de segurança natural? Não tem nenhuma. Alguém está entendendo o que eu estou falando, gente? A única segurança que nós temos é Ele mesmo. É a sua palavra empenhada de me sustentar e cuidar de mim até o final. Ele tem responsabilidade porque eu sou filho dele. Aliás, mais do que isso, eu sou corpo dele. Ele sabe cuidar do seu corpo, desde que eu tenha sensibilidade de caminhar, entendendo como é que eu preciso viver com ele. Você está entendendo isso, gente? É simples, né? Eu quero ler aqui essa passagem, que o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação, porque ele pregava, né, nas suas viagens missionárias, estabelecendo igreja, pregando o evangelho do reino. Pessoas eram salvas, libertas, curadas, assim continua sendo a mesma coisa. Esse é o trabalho de Deus. E aí Paulo fala assim, nós estamos aqui há quanto tempo? Sei lá, tanto tempo. Dá um pulinho lá para saber como é que as pessoas estão. Então, Tessalonicenses é mais ou menos assim. Ele manda Timóteo, falou, nosso irmão, companheiro de trabalho, ministro de Deus, eu mandei ele aí para visitar vocês, para fortalecer a fé e animar vocês. Que os desanimados digam aleluia, aleluia, pastor Hélio. Então, Deus é aquele que nos fortalece, gente. O teu ânimo é Ele, o meu também. É de dentro para fora, é uma obra de dentro para fora. Mas Paulo sabia, por tudo aquilo que eles enfrentavam, assim como nós. Quer ver uma coisa? Olha a próxima passagem. Para que vocês não ficassem acovardados com todas as aflições que vocês estavam sofrendo. É o nosso caso também. Nas tribulações, provas, situações difíceis que nós estamos esperando,
sempre aguardando a manifestação de Deus, um sobrenatural para cuidar disso, cuidar daquilo outro. Eu vivo assim, você também. Pastor, mas eu não gostaria, nem eu também, mas esse é o processo, é a atmosfera da terra, onde Deus ele vai trabalhando em mim e em você para nos aperfeiçoar. Com tudo isso que Ele cuida, protege. Eu sempre digo que Deus é aquele que... você conhece aquele... e principalmente os chineses fazem isso, né? Pega aqueles pratinhos, começa a rodar e bota 300 mil pratinhos para rodar, e quando o sujeito está... vai cair, dá mais uma rodadinha. É assim que Deus vai segurando eu e você. Ele sustenta a nossa vida, mas também através de provas e tribulações, aflições, Ele transforma a nossa vida. Quando a gente tem essa visão, gente, a gente encara as tribulações de uma maneira diferente. A gente não encara a tribulação assim, pastor, o inferno está correndo atrás de mim. Como ele está correndo atrás de você? Ele já está derrotado, cara. Ele não está correndo atrás de você. Faz parte desse mundo decaído. Essa tribulação para eu ser aperfeiçoado. Mas eu não gostaria. Eu também não. Vamos nos abraçar depois do culto. Mas, por causa disso, vou arrancar meus cabelos? Não vou. Aqueles que não têm, não podem nem falar aí, os pastores aí. Mas não vou. Pastor, o senhor vai ficar desesperado? Olha, até poderia. Mas já que ele está em mim, eu pertenço a ele, não venho fazendo besteira. Isso é importante, vou repetir aqui. Hein? Não venho fazendo besteira. Então, Jesus, é contigo. Vamos fazer o quê? Aí, na hora que eu preciso de um milagre, ele chega. No momento que você vai ver ele chegar na hora certa. Porque ele nos sustenta. Vocês estão entendendo uma jornada de caminhada com Deus? A importância da gente sustentar. E Paulo sabia, não, eu vou mandar Timóteo para dar uma animada aí, fortalecer a fé de vocês. Vamos embora, rapaziada, vamos embora. Eu sei que a panela está quente, a chapa está quente, mas vamos embora. Deus está conosco, rapaz. Você tem que fazer o bom combate, completar essa carreira, guardar a fé. Senão você cai na apostasia. Esse é o coração de Deus para conosco. É simples, gente, mas acontece. E aí, no verso 10 está assim, porque noite e dia, olha que legal, o apóstolo Paulo dizendo que a gente está orando continuamente por vocês. Rogando a Deus que permita que nós possamos ver vocês novamente, a fim de suprir quaisquer pequenas falhas que porventura ainda tenham na fé. Isso é o coração de Deus, para ministrar ao povo dele. Por que Paulo tinha esse interesse? Qual é o interesse dele? Era para ele? Não, é do reino, em cuidar do seu próprio povo, para que as pessoas, por que ele tinha interesse? Para que elas não abandonassem a fé no dia de prova, no dia da tribulação. Diga aleluia. Aqui mesmo nessa passagem, você tem aberto? Abre aí, 2 Timóteo 4, um pouquinho mais à frente. Paulo cita um colaborador dele. Ele andava com os cabras ao redor dele. E Paulo puxava uma galera que tinha interesse, obviamente eram discipulados por ele, estava sendo treinado, aquele negócio todo. E Timóteo era um deles, e outros homens, o próprio Lucas, né? E outros homens andaram, estão citados na Bíblia. Mas aqui tem um colaborador dele que ele dá uma declaração bem interessante em 2 Timóteo 4, verso 10. Demas, que também era um colaborador dele, andava com ele, provavelmente já há alguns anos, porque ele também é citado em mais 2 cartas. Demas, porém, ele falando essa carta para Timóteo. Timóteo, olha, Demas, eu acho que não aguentou o tranco, não. Essa está na minha versão. É porque está escrito assim, tendo amado o presente século, me abandonou, cara. Ele abandonou. Nós estamos falando de abandonar o caminho.
Você e eu precisamos sustentar a nossa fé, porque senão seremos cilada fácil na mão das trevas de abandonar o caminho. Não, eu não, pastor, eu não, de forma alguma e tal. Não tenha essa confiança em você mesmo, por favor. Eu também não tenho em mim. Eu preciso estar aos pés dele. É nesse lugar que a gente tem que estar, para que ele sustente, fortaleça, ele nos dê visão, ânimo, coragem para continuar. Em dia mau, no dia difícil, no dia em que eu não vejo nenhuma resposta ainda, eu não estou vendo a movimentação de nada em cima das águas, mas Deus trabalha no turno da noite, ninguém vê. Você tem que crer nisso. Vou repetir, nós temos que crer nessa verdade. Então, a maioria do povo de Deus aí possui uma convicção, uma fé, que acaba na prática não sendo suficiente, não sendo suficientemente forte para sustentar em tempos difíceis, porque não está alimentando a sua fé. Não está fortalecendo como deve. Ele até pode dizer assim, não, mas eu estou indo à igreja, não. E a igreja não diz nada para mim, ainda mais quando a pessoa fala assim, eu frequento a igreja. Está errada essa nomenclatura. Eu pertenço a uma família. Eu pertenço a um grupo, que é o corpo de Cristo. Eu não frequento a igreja, eu sou da família de Deus, é diferente. Faz parte da nossa consciência estarmos congregados, porque nós somos filhos. Assim como um pai sentado na mesa, tem os filhos ao seu redor, estão congregados, é a família. Diga aleluia. Aí nós vamos ensinando, as pessoas vão crescendo, mas essa mentalidade, uma mentalidade tão somente, não, eu estou domingo na igreja, eu frequento a igreja e tal, aí já cansei dessa, aí eu passo para uma outra, fico mais uns 2 anos, cansei também, passo para uma outra. É uma presa fácil para o inferno, jogar rapidinho no caminho do abandono da fé. Muitos começaram com o coração ardendo, crendo, caminhando, mas depois foram largando, esfriando. E é um perigo, porque eu posso cair nessa igreja, a última descrita no livro de Apocalipse, como Laodiceia, a igreja onde não está tudo bem comigo, não preciso de nada, inclusive de Deus. E Jesus está do lado de fora. Meu Deus. E Jesus deu uma palavra quente para eles, hein? Você entende, gente? Essa é uma jornada que nós temos que cuidar, temos que estar de olhos abertos, espirituais. Não chegamos ainda. Alguém já chegou? De repente, você é um anjo, está aqui no nosso meio, né? Mas eu não cheguei. E nós sabemos, pelo momento em que a gente vive, pela ação do Espírito Santo sobre a face da terra e pelo que vem acontecendo, que os dias são para lá de maus, perversos, contrários à verdade, oposição à verdade que está em nós. Então, nós temos que sustentar a nossa fé, gente, alimentar, para nós continuarmos. Quero ler mais algumas passagens aqui, de maneira rápida, para você ver como os apóstolos passavam nas igrejas fazendo exatamente isso. Atos capítulo 14, verso no 21, eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram. O apóstolo Paulo, seus colaboradores, beleza, ele voltou para a cidade de Listra, Icônio, Antioquia, e veja, fortalecendo a alma dos discípulos. Em algumas versões está confirmando, mas o entendimento original é isso aqui, fortalecendo, exortando-os a permanecer firmes. Aonde? Na fé. Olha ali, isso envolve tempo, duração, investimento para poder ficar firme, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mas ninguém nunca me disse que eu seria atribulado uma vez que eu recebia Jesus e tal, então te enganaram. Porque com muita... Olha como é que está escrito, Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão passar a tribulação. Mas tenha bom ânimo, eu venci. Então, se Jesus venceu como homem, obviamente, né, com a ação do Espírito Santo até o final, nos momentos mais delicados e difíceis da sua vida, no Getsêmani, estava pronto para ser preso, ele chama os discípulos para ajudar
em oração, para que Deus o sustentasse para aquele dia de prova. Uau! Pastor, mas a minha prova é acima da minha capacidade. Nós todos aqui passamos por isso, mas Deus te sustenta nesse dia. Ele te fortalece. Hã? Vocês estão entendendo isso? Olha uma outra passagem aqui, ó. Atos 15, 41. Passou então pela Síria, o apóstolo Paulo, pela Cilícia, fortalecendo a fé das igrejas. Olha aqui, ó, outra passagem, 18, 23. Viajou por toda a região da Galácia, da Frígia, de novo, fortalecendo a fé de todos os discípulos. Que assunto é esse maravilhoso? E esse é o maior problema, como eu acabei de dizer para você. Eu só quero repetir algumas coisas que são fundamentais. Uma boa parte da igreja, e esse é o maior problema, é o abandono da fé durante a prova. Por quê? Não tem base, não tem fortaleza, força suficiente para sustentar aquele ataque. A fé, gente, certeza é uma força. Não é minha, é Ele, em mim. Desde que eu me alimente, ela te fortalece. Você manda ver. Você faz o bom combate da fé. Você abre a tua boca para declarar contra o inferno situações, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu sei porque sei que eu estou debaixo de um propósito. Deus me estabeleceu nesse propósito. Ele me prometeu. Isso aqui é promessa de Deus. Nenhuma só das suas promessas cairão. Você está ali firme. Aquilo ali é alto dentro de você. Por quê? Porque você tem sustentado, você tem alimentado a certeza no coração. Como isso é um organismo vivo, ele é vivo em mim, precisa fazer de maneira contínua. Você tem que beber água de maneira contínua, tem que comer de maneira contínua, e espiritualmente a mesma coisa. Você entende uma revelação que você teve há 10 anos atrás, de repente não te sustenta hoje, mas sustentou naquele dia. Você pode ter um tanque de combustível lotado, mas o que queima mesmo para aquela roda, ela virar naquele momento, é só um pouquinho assim que queima lá no pistão. Depois que queimou, vai usar ele de novo? Não. Eu preciso de mais um pouquinho ali. Eu preciso de mais um pouquinho ali, mais um pouquinho, aí o tanque vai esvaziando. Então não é o tanque que me sustenta, mas é aquela quantidade pequena que vai queimando naquele momento. O exemplo é simples, cara, mas funciona assim. Responsabilidade minha está só enchendo o tanque. Não é não? E me manter ali para que naquele momento... E por último, chegando aqui ao final, é uma passagem legal, eu gosto dessa passagem, nós conhecemos o verso 8, porque Pedro diz assim, ó, resistir ao diabo, porque o diabo anda ao redor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar, que não é você, aleluia, nem sou eu. E tal. Então, olha só, Elinho, resista ao diabo e ele... Ah, muito legal. Então, resistam, permaneçam firmes na fé. Essa é uma outra versão. Já está dizendo, gente, é tão legal, porque, entenda isso que eu quero te falar, olhem para cá, eu e você não teremos resistência espiritual se não nos fortalecermos na nossa certeza. O que faz a resistência é a certeza. A sua força muscular está dependendo do quanto você exercita os seus músculos. A nossa resistência depende, espiritual, daquilo que eu vou fortalecendo em termos de crença nele. Se eu não me fortaleço, eu sou um frequentador de igreja, eu apareço na igreja domingo e vivo como todo mundo vive, a semana inteira, não tem como resistir. Não tem como resistir. Eu quero dizer para vocês, não vai tirar força para resistir, porque não tem feito depósito, você só vai retirar aquilo que você deposita. Simples. Eu também, eu me incluo, estamos nessa.
E nós vamos até o final. Olha que legal. Então você leu, né? Ok, permaneçam firmes na fé, sabendo. Ali, preste atenção. Não é só você que enfrenta luta e tribulação, não. Todos os teus irmãos espalhados sobre a face da terra. Se você olhar para o lado aí, teu irmão, tua irmã, está na prova. Não olha muito não, que a prova pode ser maior para ele do que a sua, mas... Aí, ó, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É isso. Mas, Tueli, então, viver a jornada cristã é sofrer. Não, se você não é crente ou não, sendo de outra religião ou não, você vai sofrer. Só por estar debaixo dessa terra. Agora, é melhor a gente sofrer debaixo do lado vencedor, né? E sendo sustentado por Ele para que a gente possa avançar no propósito. Uau! Vocês estão entendendo isso? Ó? Então, sabendo, presta atenção, Elinho, resiste, permanece firme na certeza, sabendo, saiba, Elinho, que os irmãos que você tem, que estão espalhados pelo mundo, estão passando os mesmos sofrimentos e provas. E olha o verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo chamou vocês à sua eterna glória, ali, depois de você ter sofrido por um pouco, dá um amém aí, vai. Amém. Amém, pastor. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Pastor Hélio, eu não entendo isso, nem eu. Ele só me mandou permanecer firme na fé. Permanecer firme aonde? Na certeza. Fé é certeza, anota isso. Ih, pastor, mas eu estou mais cheio de dúvida do que de certeza. Opa! Vou chamar a minha avó para cuidar dessa samambaia que é você. Vou chamar a minha avó. Vovó Neném, ajuda o meu irmão aí. Olha aí, está precisando aquela baforada e tal, joga uma água, não sei lá, não? Alguma coisa aí, tal, precisa fortalecer. Se a dúvida, a insegurança e o medo está dominando você, você não está fortalecendo a tua certeza. E a culpa não é do pastor, não, hein? Porque no final da história, todo mundo é pastor, pastor é culpado. Eu só estou falando da responsabilidade nossa, pessoal. Onde você quer chegar? Você quer completar uma carreira e ver maravilhas de Deus operando sobre a tua vida e família? Vai ter que sustentar. Só vou te falar uma coisa muito legal. Tem gente da tua casa que não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador, e depende de você sustentar a tua fé. De acreditar, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você sustenta, você verá todos eles sendo salvos, libertos. Olha a responsabilidade que está sobre a nossa vida, de alcançar, de o poder de Deus alcançar outras pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não somos melhores do que ninguém, a gente apenas está sustentando a nossa certeza. Nós estamos nos fortalecendo. Uau, gente, isso aqui é muito poderoso. Não é verdade? A nossa jornada é longa sobre a face da terra, relativamente. Jesus está aí, às portas. Não creio que leve muito tempo mesmo. Mas a própria palavra declara que no fim dos tempos os dias serão muito críticos. E precisa eu ter esse entendimento de fortalecer para que eu não abandone a minha fé, a minha certeza. E as dúvidas e a força do espírito chamado medo não dominar a nossa jornada. Porque eu vou acabar tomando decisões, fazendo escolhas na insegurança. Você não precisa andar na incerteza, porque Ele é a certeza. Você entende? A dúvida ela pode bater, o medo pode bater, mas não se estabelece. Quando encontra uma casa espiritual revestida da verdade, da certeza, revestida de força suficiente. E não vai me permitir, nem a mim, a você, abandonar a nossa fé. Diga amém, é isso aí.
não abandona a tua fé. Não, pastor, mas eu estou tranquilo, porque o anticristo vai chegar, mas a igreja vai ser arrebatada e eu não vou ver o anticristo, e aí os deixados para trás é que vão ter que se... É muita doutrina aí que é coisa de homem, gente, não está escrito isso na Bíblia. Será que nós estamos preparados para sustentar a nossa fé até o final? Até o final mesmo. Apocalipse capítulo 12, vamos ler isso aqui. Falando sobre um tempo que irá chegar, não está longe, onde Satanás e os demônios serão tirados da atmosfera, num conteúdo desse segundo céu, não estará mais como ele está nesse momento, mas ele estará sobre a face da terra. Imagina, se já está ruim agora, imagine chegando essa cambada aí, fala. Ok. E aí está escrito que a igreja, no verso 11 do capítulo 12, eles, falando a respeito da igreja, o venceram. Por que nós vencemos? Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Você entregou tua vida para Jesus, eu também, somos novas criaturas, o sangue do Senhor nos cobre, porque somos propriedades dele, e diz assim, e a palavra do testemunho que deram, que não é só abrir a boca para falar, mas é um comportamento, essa é a palavra do testemunho que o mundo tem que ver em mim e em você. O meu comportamento que é totalmente diferente desse mundo, do qual o mundo odeia o meu comportamento, porque a verdade não está lá. Vocês estão entendendo? Beleza. E está escrito assim, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Uau! Será que vai ser requerido isso da igreja? Vai. É a igreja do fim. Então é um tempo de nós levarmos a sério a nossa jornada, né? E o meu incentivo é esse, para que você possa fortalecer, você possa conhecer a verdade, ampliar essa verdade em termos de conhecimento dentro do teu coração, para você ter uma dinâmica de vida muito mais tremenda, uma qualidade de tanta certeza dentro de você, que em face à luta, em meio ao caos ao redor, você tem segurança de saber, Deus cuida de mim. Deus cuida da minha família. Ele já tem tudo preparado. A certeza está alta. Amém? Então fique de pé, vamos orar.